O perigo da tolerância do pecado. Qualquer criança sabe que os hospitais servem para ajudar as pessoas doentes a se tratar. Assim, a maior qualidade de um hospital não é a sua beleza ou a hospitalidade de seus funcionários. A qualidade dele é medida por sua capacidade de curar as pessoas. Se não acontece isso, todas as outras coisas não têm muita importância. Não conheço ninguém que vá a um hospital para se divertir ou admirar a sua arquitetura. Todos que entram em um hospital têm somente uma preocupação: quando sair daqui vou estar com saúde. A igreja é o hospital espiritual de Deus. Ela é chamada para abrir suas portas para as pessoas que estão doentes com pecados, vícios, fardos e feridas emocionais. Elas são bem-vindas dentro da igreja, pois ela é o hospital de Deus. Isto significa que os pastores e outros líderes espirituais são os médicos da alma, sob a direção do grande médico. Se um médico faz o diagnóstico de uma doença em seu corpo e os testes mostram que você está sofrendo de um tumor maligno, você não fica bravo com o médico se ele tiver de conduzi-lo a uma cirurgia. Algumas pessoas que chegam na igreja não querem ser operadas. Querem ouvir música, escutar os médicos pastores falarem sobre a sua situação, mas não querem se submeter a uma operação. Na primeira parte deste livro, tentei fazer alguns diagnósticos bíblicos e cirurgias baseados no diagnóstico de Jesus quanto à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2. 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A cirurgia não é algo agradável. O objetivo de todos os médicos que fazem uma cirurgia não é ferir, e sim curar. Este também é meu objetivo. Portanto, se o Espírito Santo usou o meu diagnóstico para ajudá-lo a identificar uma área problemática em sua vida, fico feliz com isso. O meu desejo é ajudar o povo de Deus a ser curado, e não somente fazer com que as pessoas se sintam melhor em relação à doença. Precisamos levar a sério o que Jesus disse em Apocalipse 2. A advertência que ele fez no versículo 5 fala sobre o que aconteceria, caso o problema persistisse. Em sua receita está escrito que nós, como cristãos, e a Igreja, como um todo, temos a responsabilidade de lidar com tudo que causa o abandono de nosso primeiro amor. Esta é a razão simples deste livro. Olhando o problema sob a perspectiva de nossa analogia médica, podemos facilmente dizer que, se alguma coisa está consumindo nosso primeiro amor por Cristo, deve ser um tumor maligno. Ele precisa ser retirado. A pior coisa que você pode fazer por um paciente com uma doença séria é dizer que está tudo bem com ele. Quero diagnosticar e ajudar a curar um outro ladrão de amor, um câncer maligno que, se não for tratado, pode prejudicar não somente quem tem a doença, mas também a vida de toda a igreja. Este câncer é o pecado no corpo de Cristo que é tolerado, ignorado ou desculpado pela igreja.
O câncer, já que estamos falando sobre hospitais, doentes e médicos, deixe-me mostrar a ficha do paciente, a qual revela a doença de que ele está sofrendo e a cura que foi prescrita. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher de seu pai. 1 Coríntios 5,1. A igreja de Corinto tinha um tumor maligno crescendo em seu meio. Porém, as pessoas não reconheceram isso porque a igreja parecia estar sadia do lado de fora. Eles tiveram a oportunidade de ouvir os maiores pregadores de todos os tempos como Paulo, Pedro e Apolo. Ela sofria de uma doença fatal, um surto de imoralidade tão violento e destrutivo que até os pagãos rejeitavam essas práticas. O pior é que a igreja ignorava o que havia sido indicado nas radiografias que foram mostradas a eles. Seus membros não estavam enfrentando a doença e tentando erradicá-la. Quando a igreja não enfrenta o pecado é porque não é o hospital que Deus quer que ela seja. O problema da igreja de Corinto era terrível. Um homem estava tendo um caso com uma mulher que presumimos ser sua madrasta, uma vez que Paulo não diz que ela era a mãe desse homem. Paulo está dizendo: nem mesmo os pagãos aprovam o que vocês estão permitindo que aconteça na igreja que usa o nome de Jesus Cristo. O uso do presente contínuo indica que o caso estava acontecendo na época em que Paulo escreveu a carta. Em outras palavras, este homem desenvolveu um padrão de imoralidade tão grande que estava escandalizando toda a comunidade. Isso nos lembra algo que já observamos antes. Os cristãos têm a capacidade de cometer atos tão maus quanto os não cristãos. Algumas vezes essas atitudes são até piores. Mesmo usando o nome de Cristo, ainda vivemos na carne e temos a mesma tendência de pecar que o mundo não redimido tem. Observe os versículos 10 e 11 e você vai notar algo interessante. Os pecados atribuídos aos não crentes no versículo 10 são repetidos no versículo 11, quando Paulo se refere a um irmão. Na verdade, Paulo descreve dois pecados a mais que não estão no versículo 10, maldizente e beberrão. Ser convertido não nos isenta do pecado, nem mesmo dos mais hediondos. Se sou capaz de cometer os mesmos pecados que um não crente comete, que diferença há entre nós? A diferença é que eu recebi o poder para superar o pecado que está ao meu redor. Entretanto, não podemos escapar do fato de que estas duas listas são basicamente as mesmas. Esta é a razão por que Paulo precisou diagnosticar e remover o tumor da imoralidade da igreja de Corinto. O tumor espiritual pode atacar a família de Deus. Isto é ruim, mas a igreja está equipada para lidar com este tipo de problema. Ela é um hospital. Feito o diagnóstico, Paulo vai vestir suas luvas cirúrgicas e prosseguir com a retirada do tumor. Aqui começa a doer. A cirurgia não é algo agradável, mas, como Paulo,
eu não fui chamado para falar somente coisas boas, mas, sim, a verdade. A cura. O texto de 1 Coríntios 5 nos dá uma visão clara dos efeitos prejudiciais que o pecado não tratado tem sobre toda a igreja e não só sobre o membro pecador. Uma igreja, como um corpo de pessoas, também pode perder o seu primeiro amor por Cristo. Em Apocalipse 2, Jesus estava falando à igreja em Éfeso, e não para algumas pessoas. A necessidade de uma cirurgia radical na igreja em Corinto torna-se clara em 1 Coríntios 5. 2. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Admitindo o problema, Paulo diz: em vez de chorar pela igreja, vocês estão orgulhosos dela. Vocês saem por aí contando vantagem por causa do seu templo, do seu pregador, contando vantagem do seu coral e por suas atividades, ao contrário de chorar pelos seus pecados. Se você vai a um hospital e descobre que tem um câncer, com certeza não se interessará em contar vantagem de nada. Você não se preocupa em se vangloriar de sua conta bancária para o vizinho, falar sobre o seu novo carro, sobre a sua aparência, etc. Todas estas coisas tornam-se irrelevantes. Se você tem um câncer, você só se preocupa com uma coisa: serei curado? O fato é que o escândalo na igreja de Corinto continuou a acontecer durante tanto tempo que a igreja perdeu a sua razão de ser. Ela não era um hospital. Havia se transformado em um clube. Fazendo o diagnóstico, isso é o que muitos cristãos querem. Eles querem um clube de cristãos. Eles querem ser mimados e beneficiados, mas não querem submeter-se a uma cirurgia espiritual. Mas se uma igreja não procede assim, não é uma igreja. A primeira coisa que Paulo aconselha é: livrem-se deste tumor. Extirpem este câncer do seu meio. O orgulho dos crentes de Corinto produziu indiferença ao pecado. O desejo por reconhecimento humano os tornou cegos. As pessoas podem entrar pelas portas da igreja com seus pecados. Isto é normal, porque a igreja é um hospital. Contudo, as pessoas nunca devem sair pelas portas da igreja com esses mesmos pecados, sentindo-se à vontade e felizes. Nenhum médico diz para um paciente que tem uma doença grave: quero que você se sinta bem com essa doença. Não deixe que essa doença o afete. Essa doença já afetou a pessoa e é por isso que ela foi ao médico. Um dos sinais para identificar uma igreja verdadeira é que ela não fica rodeando o pecado, especialmente se ele se tornou uma ocorrência contínua. Quando você ouve falar que um irmão caiu em pecado, isto deve quebrar o seu coração, e não fazer com que você pegue o telefone para fazer fofoca. Deve fazer com que você chore, porque uma parte do corpo foi contaminada. Paulo continua falando à igreja de Corinto: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei,
como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 5, 3-4. O que Paulo está querendo dizer aqui é: se vocês são uma igreja, tomem uma atitude de igreja. Ser uma igreja significa agir em favor de Jesus Cristo, sob a autoridade dele. Isto é o que, em nome de nosso Senhor Jesus, quer dizer. A igreja age em favor de Jesus Cristo. Cumprimos as ordens de Deus. Uma vez que o pecado daquele homem se tornou público, o seu julgamento também precisou ser público. O pecado não pode ser ignorado. Há uma série de objeções a esse respeito. Alguns dizem: nós não devemos julgar. Realmente não devemos julgar baseados na mentira. Mas devemos sim julgar baseados na verdade da Bíblia. Não é o que Paulo está dizendo. Ele já havia julgado aquele homem, v. 3. Precisamos entender bem isto, pois há muita desinformação sobre julgamento. A maioria das pessoas que usam este argumento pensa em Mateus 7. 1-5, onde Jesus diz que não devemos julgar para não sermos julgados. Porém, Jesus não estava proibindo os cristãos de julgar outras pessoas. Muitas pessoas só conhecem Mateus 7. 1. Se lessem um pouco mais, veriam que Jesus deixa bem claro o côdito e o que nós devemos julgar. O problema é que normalmente julgamos os outros, enquanto praticamos os mesmos pecados. Por exemplo, você não julga as motivações das pessoas. Somente Deus pode ver o que está no coração do homem. Você não sabe o que outra pessoa está pensando, não conhece o sentimento dos outros. Mas, ainda assim, gastamos nosso tempo falando: fulano pensa isso, ele sente aquilo. Como é que você sabe o que ele pensa? Você não tem como saber o que uma pessoa está pensando ou sentindo. No entanto, há uma coisa que você pode julgar: suas ações. Alguém pode estar vivendo uma vida desregrada e dizer: o meu coração não está nestas coisas. Mas os seus pés, os seus olhos e as suas mãos estão. Não estou julgando o que está no coração dessa pessoa. Alguém pode cometer um pecado e justificar: eu não quis fazer isso. E verdade, mas, ainda assim, pecou. Nós podemos julgar isso. E claro que primeiro devo tirar a trave dos meus olhos para depois ver o cisco que está no olho do meu irmão. Mateus 7. 3-5. Isto significa que não podemos julgar outra pessoa por algo que também estamos fazendo, porque este julgamento vai acabar voltando como um bumerangue. Aplicando a cura a nós, cristãos, não podemos julgar a intenção do coração de outras pessoas. Mas as suas ações, sim. A Igreja recebeu a ordem de lidar com o pecado que está afetando a comunhão do corpo.
Aqui está uma outra objeção que as pessoas têm sobre a igreja que faz cirurgia espiritual, mas o que ele faz é problema dele. Paulo diz em Efésios 5:11 que devemos expor as obras das trevas que, de outra maneira, permaneceriam ocultas. Isso significa que, quando um cristão peca, não é problema dele. E problema nosso. Será que alguém diria para um amigo que está com câncer: isso é problema seu, depende de você ir ou não para o hospital? Se alguém for atropelado, diria a essa pessoa enquanto está caída no chão: não quero interferir na sua vida. Não é assim que as famílias funcionam. Quando um membro da família está com dor, todos compartilhamos dessa dor. A igreja deve funcionar da mesma forma. Às vezes falo às pessoas da minha igreja, em Dallas: se vocês não querem ouvir isso, então só querem um clube. Vocês não querem uma igreja, porque quando existe um câncer na família de Deus, este é um problema que toda a família precisa resolver. A igreja não é somente um prédio. Ela é uma família. Assim como os pais não podem ignorar os seus filhos que estão se rebelando, as igrejas não podem ignorar os crentes rebeldes. A disciplina é uma parte tão importante como o coral, os cultos ou qualquer evento da igreja. Se podemos propagar os programas e ministérios de nossa igreja, devemos também orgulhar-nos de poder localizar um câncer rapidamente e lidar com ele, antes que se espalhe. Se não podemos contar vantagens sobre o nosso compromisso com a pureza, então não existe nada de que a igreja possa se vangloriar. Quando a igreja não está lidando com o pecado, deve silenciar sobre qualquer outra coisa que esteja fazendo, porque Deus a chamou para ser pura. Ninguém, em sã consciência, quer ser tratado em um hospital cheio de sujeira. A igreja deve ser um hospital limpo, para que Deus possa fazer as cirurgias necessárias. O resultado do não tratamento: o que acontece quando uma igreja não dá o tratamento apropriado para o pecado. Paulo nos diz em 1 Coríntios 5:5: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Se o pecador da igreja de Corinto era um cristão, o que significa entregue a Satanás? Isso significa que ele foi excomungado da igreja, o que é muito pior do que ser retirado do rol de membros. Deus estava removendo sua custódia protetora da vida desse homem, o que poderia resultar em ataques destrutivos do inimigo e, até mesmo, a perda de sua vida e até a sua salvação se for necessário. A necessidade da disciplina: nestes dias não levamos a disciplina da igreja muito a sério. Normalmente dizemos: se colocarmos esta pessoa para fora, ela vai para uma outra igreja. A pessoa em questão pode ir a outra igreja, mas vai sem a custódia protetora de Deus. Seria muito melhor você não se sentar muito próximo a uma pessoa nessas condições. O teto pode desabar sobre sua cabeça também.
Nunca vou me esquecer da época em que meu irmão mais novo se rebelou contra o meu pai e ele não gostava das regras estabelecidas, nem das instruções paternas. Meu irmão mais novo era o campeão de luta livre do estado de Maryland. Ele pesava mais de 100 quilos, era grande e forte. Ele começou a dentro de casa a ideia de que era o campeão. Meu pai, contudo, já o tinha avisado: eu sou o único campeão nesta casa. Meu pai, contudo, deu uma ordem a meu irmão. Não me lembro o que era, mas meu irmão achou que ele não tinha de fazer o que o meu pai havia mandado. Então ele bufo, balançou sua cabeça e disse, resoluto: não vou fazer. Meu pai disse: ah, vai sim. Meu irmão retrucou: não vou. Então meu pai lhe deu uma surra. Meu irmão decidiu sair de casa. Ele foi embora de casa, mas havia se esquecido de alguns detalhes. Ele não trabalhava, estava nevando e ele não tinha carro. Quando você não tem nada, não pode pensar que é campeão em tudo. 20 minutos depois, alguém bateu na porta. Meu irmão queria voltar para casa. Meu pai o entregou ao mundo para que ele aprendesse a ter respeito. Depois daquele dia, nunca mais passou pela minha cabeça desobedecer ao meu pai. Quando meu irmão saiu da custódia protetora de nosso lar, ficou sozinho no mundo. Você se lembra de quando Satanás atentou contra Jó? Satanás pediu a Deus: deixe Jó comigo por um tempo e eu vou fazer isso e aquilo com ele. Deus disse: você não pode fazer isto com ele, mas você pode fazer aquilo. Satanás não pôde fazer com Jó o que queria, porque ele estava sob a proteção de Deus. Se o Pai remover a sua grade de proteção que está em volta de você, significa que Satanás pode fazer o que quiser com sua vida. Quando Deus remover sua mão da vida de um cristão, porque a igreja agiu de acordo com a palavra, removendo cirurgicamente, não há mais proteção sobre aquela vida. E como uma pessoa que foi tirada do hospital porque não quis submeter-se a uma cirurgia. O câncer está se alastrando e não existe nada que possa detê-lo, porque aquela pessoa não permitiu aos médicos que removessem o tumor. Já testemunhei isto na vida de cristãos que se entregam ao pecado. Muitos tiveram suas vidas deterioradas e, em alguns casos, as pessoas perderam suas vidas. Deus vai tentar persuadir o santo que está em pecado a se arrepender, mas, se isso não funcionar, ele não vai mais impedir Satanás de atacar a sua vida. Se esta pessoa persistir no pecado, está indo em direção à sua própria destruição. Estas coisas vão contra o pensamento moderno, porque nossa mentalidade é daqui. Porque precisamos tomar alguma atitude no caso dela. O versículo 6 explica o porquê: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Em outras palavras, basta uma laranja podre para estragar toda a caixa. Paulo está dizendo:
cortem o pecado do meio de vocês ou ele vai contaminar a todos. Laranjas boas não fazem que as laranjas estragadas se tornem boas. Mas as laranjas estragadas podem estragar também as boas. O que acontece quando existe uma criança bagunçando em uma sala de aula? Essa criança pode perturbar tanto a classe que impedirá o professor de ensinar. Ela sempre tem uma piadinha e acaba molestando a todos. Se o professor quiser ter controle sobre a classe, aquela criança precisa ser retirada da sala. Se você tem na sua casa um adolescente rebelde, que não segue as regras estabelecidas, passa a noite fora, usa drogas ou está vivendo imoralmente, mais cedo ou mais tarde algo terá de ser feito. Se os pais não tomarem providências para disciplinar o filho rebelde, os outros filhos vão pensar que podem fazer de tudo naquela casa. Os efeitos do pecado o mesmo acontece com a família de Deus. Os efeitos do pecado podem prejudicar a outros. Você se lembra de Acã? Ele se rebelou contra os mandamentos de Deus e Israel sofreu a derrota em Ai. O pecado de Acã custou a vida de outros homens. Leia sobre isso no capítulo 7 de Josué e saiba o que aconteceu com Acã, v. 24 a 25. Ele não se submeteu ao aconselhamento, então foi apedrejado. Já que estamos no Velho Testamento, vou lembrar o exemplo de Jonas. Não importa o quanto você corre da vontade divina, há um preço a ser pago por isso. Se você se rebelar contra Deus e seguir num caminho oposto ao dele, sempre acabará tendo de pagar o preço. Jonas foi o profeta rebelde que pegou um barco para Tarsís quando Deus o havia mandado para Nínive, cidade que ficava na direção oposta. Jonas prestou contas pela sua ida para Tarsís, Jonas 1. 3. A vantagem de você ir para Nínive é que Deus paga sua passagem. A mais séria consequência de ir para Tarsís é que você mesmo paga pela passagem. Muitos de nós estamos pagando um preço muito alto pela passagem da nossa viagem para Tarsís. Se fizéssemos as coisas segundo a vontade de Deus, Ele pagaria a nossa passagem. Às vezes pagamos um preço muito alto do ponto de vista emocional, psicológico e físico, pois estamos rebelando-nos contra a vontade de Deus em nossas vidas. Os médicos têm o dever de manter seus pacientes sadios. Você deve seguir os conselhos e prescrições que eles dão. Se tiver um problema de saúde, os hospitais existem para ajudá-lo, mas você precisa submeter-se ao tratamento. E por isso que parte de cada culto deveria ser reservada para a autoavaliação e a confissão de pecados. Paulo nos dá a razão disso em 1 Coríntios 11. 31. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O apóstolo está dizendo que devemos unir-nos para julgar a nós mesmos de modo que Deus, por meio da Igreja, não precise nos julgar. Se não é isso que quer, então a Igreja não é lugar para você. Por quê?
Porque a disciplina é a alma da missão da Igreja. Mediante o seu uso, a pureza do povo de Deus é mantida. Quando um irmão colocar a mão no meu ombro e disser, você não deveria fazer isso, eu posso ficar feliz, porque isto significa que alguém me ama. Um irmão na fé não me ama se me vê caindo na lama e diz, tudo isso é problema seu, mas vou orar por você. Não quero somente as orações dele. Quero que ele me ajude a sair da lama. Esta é a missão que a família da Igreja possui para com seus membros. Diagnóstico precoce. Assim como na medicina, a chave para manter a saúde espiritual é o diagnóstico precoce. E por isto que a Bíblia nos recomenda que estejamos sempre avaliando a nossa vida com Deus. Se há pecados regulares, você não pode permitir que aconteçam mês após mês e ano após ano, porque eles se alastram e tomam conta de você. Paulo continua a falar à igreja. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 7-8. Qualquer pessoa que saiba fazer pão entende a importância do fermento. Uma pequena quantidade dele é suficiente para que toda a massa cresça. Nesta passagem, o fermento representa o pecado. Quando Israel estava no Egito, os egípcios já assavam seus pães com fermento. Deus usou essa imagem para ensinar ao povo de Israel uma lição espiritual muito importante. A Páscoa aconteceu quando o anjo da morte passou sobre as casas dos israelitas que haviam colocado sangue em seus portais. Durante a preparação da saída de Israel do Egito, Deus falou a eles que deveriam retirar todo o fermento de suas casas. Depois disso, foram instruídos a seguir o ritual de celebração da Páscoa na festa dos pães asmos. O fermento do Egito nunca mais foi usado pelos filhos de Israel. Por quê? Porque eles estavam saindo do Egito pelo sangue da Páscoa e se dirigindo a uma nova forma de viver. Somos salvos pelo sangue de Cristo, nosso Cordeiro Pascal, e também estamos vivendo novas vidas. Você sabe o que a igreja deve fazer? Deve separar um membro que está novamente usando o velho fermento, antes que o fermento do pecado se misture com o novo pão da vida cristã. A ordem de Paulo de remover o velho fermento nos lembra que uma pessoa pode impedir a bênção de Deus sobre toda a congregação. Quando o pecado é conhecido e nada é feito para corrigi-lo, isto pode deter o fluxo das bênçãos de Deus para a igreja. Ninguém deve ter tanto poder assim. Eu não quero que você seja empecilho para a minha bênção e eu não quero ser empecilho para a sua. Alguém deve renunciar ao pecado ou à bênção. Somos um povo não fermentado. Quando recebemos a Cristo,
a nossa velha vida foi removida e nos tornamos novas criaturas nele. Deus quer que vivamos uma nova realidade, e não podemos voltar a ser o que éramos antes. Se você conhece crentes que estão vivendo em pecado, adivinhe o que vai acontecer. Você pode alterar esse quadro, sendo o médico delas. Não permita que as coisas aconteçam sem que você haja. Se eles se recusarem a ouvi-lo, a culpa não será sua. Você não pode fazer mais que isso, mas não permita que um crente adoeça, sem confrontá-lo. A primeira pergunta de uma pessoa que acabou de passar por uma intervenção cirúrgica para a retirada de um tumor é: foi retirado tudo, doutor? Se o médico não conseguiu remover o tumor inteiro, provavelmente ele aparecerá de novo. Você não pode remover parte do pecado. Você deve removê-lo por completo. Se vejo uma criança rebelde, devo corrigi-la, trazer o assunto à tona e lidar com o problema. Não quero confrontá-la parcialmente, mas resolver toda a questão. Se não fizer isso enquanto ela for uma criança, ela continuará crescendo em rebeldia. Da mesma forma, a missão da igreja é lidar com a rebeldia de seus membros, estimulando-os a ser puros. O local da cirurgia. Neste texto temos membros da igreja que necessitam ser submetidos a uma disciplina severa para a correção de pecados. Paulo faz uma distinção importante entre a igreja local para a disciplina e o mundo. Já por carta vos escrevi que não vos associasseis com os que se prostituem. Com isto não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal nem ainda comais. 1 Coríntios 5, 9-11. Note bem a diferença. Você não pode evitar a associação com os pecadores, pois o mundo está cheio deles. Além disso, o assunto aqui não é disciplina, porque os pecadores fazem exatamente o que se espera que eles façam. Eles pecam. Em outras palavras, os pecadores não têm nenhuma culpa de abandonarem a Cristo como seu primeiro amor, já que nunca o amaram. Ninguém é proibido de se associar a essas pessoas. Provavelmente você trabalha com elas todos os dias e ainda as tem como vizinhas. Os pecadores pecam justamente por serem pecadores. Sem comunhão. Quando falamos sobre uma pessoa que se diz irmão, é bem diferente. A palavra associar significa manter companhia. Isso não significa que você não deva falar com a pessoa, o que seria cruel e duro com o irmão pecador. Porém, não deve haver uma comunhão íntima com essa pessoa. Este, que se diz irmão, é um indivíduo vivendo em pecado que pode ou não ser cristão. Você não pode julgar o coração dele, mas pode dizer-lhe:
Assim, a igreja não poderá ter comunhão com você. A igreja em Corinto entendeu as coisas às avessas. Eles estavam associando-se com os membros em pecado e até contando vantagem sobre isso. Ao mesmo tempo, estavam evitando associar-se com o mundo. Para que ninguém pense que Paulo estava indicando somente o pecado de imoralidade como razão para a exclusão, vamos ao versículo 11. O apóstolo não está somente referindo-se à imoralidade. Você também é julgado pela inveja querer aquilo que não lhe pertence por ser um idólatra, adorar a um outro Deus por ser devasso, violento, alcoólatra ou desonesto. Fomos forçados a retirar um homem da comunhão da nossa igreja há alguns anos, porque ele cometeu terríveis crimes em seus negócios. Já vimos que a exclusão é um passo muito sério. Mas, de acordo com o versículo 11, ela vai muito além de simplesmente colocar o pecador para fora da igreja. Você não pode tomar café, almoçar ou jantar com aquela pessoa. Em outras palavras, nada de contato social ou comunhão. Não deve haver nenhum tipo de intimidade com a pessoa, que se diz irmão, e está vivendo em rebeldia contra Deus. Foi o que fiz quando não procurei meu irmão, na época em que estava desrespeitando meu pai. Não dei um tapinha nas costas dele nem disse que estava ao seu lado e que meu pai estava sendo muito cruel em expulsá-lo de casa. O objetivo da disciplina porque Deus parece estar sendo tão radical. Para corrigir o irmão e a irmã que estão em pecado. Ele não faz isto somente para parecer durão. O pai faz isso por amor e para proteger o resto da família. Você não sai para jantar com alguém que está em rebeldia, a não ser que o propósito deste encontro seja ajudar aquela pessoa a dar passos de arrependimento. Não me refiro a uma pessoa que esteja buscando ajuda, nem a outra que é alcoólatra, mas que deseja se livrar do álcool. Paulo está falando sobre um crente que adotou o pecado como um estilo de vida. Você pode dizer, isto é muito duro. Não é. Esta é a casa de Deus. Se você vem à minha casa, por exemplo, existem coisas que não pode fazer. Se você fuma, deve fumar do lado de fora, antes de entrar em minha casa. Se você bebe, fique bêbado à vontade, mas não na minha casa. Lá você não pode dizer palavrões. Se você e a sua namorada forem passar a noite na minha casa, irão dormir em quartos separados, porque na minha casa pessoas solteiras não dormem no mesmo quarto. Você pode não gostar das minhas regras. Neste caso, não venha me visitar. O que é que eu posso fazer? Vou mudar as regras por sua causa. Na minha casa há regras, assim como há na sua. A igreja é a casa de Deus, portanto, quando você vai à casa dele, ele diz: deixe o fermento do lado de fora. Deixe as coisas mundanas do lado de fora. Não traga estas coisas para cá. Não venha aqui para corromper a minha família com o seu pecado.
A igreja é a casa de Deus e, em sua missão temporária de chefe da casa, o pastor, junto com a liderança, é responsável aqui na terra pela igreja e deve julgar de acordo com as regras de Deus. Se você possui um problema, iremos ajudá-lo. Se você está doente, vamos lhe dar o tratamento apropriado. Podemos até fazer uma cirurgia, mas só se você quiser. Sempre desafio as pessoas da minha igreja em Dallas a manter o nosso hospital limpo. Não estou falando sobre não ter doentes, mas, sim, precisamos tratar as pessoas que desejam receber tratamento e afastar as que recusam. Se ignorarmos o pecado em nosso meio, mais cedo ou mais tarde toda a igreja será desviada da pureza de nosso primeiro amor por Cristo. Não posso imaginar nada pior do que Jesus Cristo dizendo para a Oak Cliff Bible Fellowship Church, Igreja da Comunhão Bíblica de Oak Cliff, você abandonou o seu primeiro amor. Terei de remover o seu candeeiro. Se nossa igreja perdesse o seu testemunho, muitas pessoas boas seriam feridas. Não podemos deixar que isso aconteça. Há muitos anos eu e minha família passamos por um grande susto. Tive um abscesso em meu corpo e os médicos pensaram que era câncer. O médico disse para mim e minha esposa: precisamos operá-lo o quanto antes. Deitado na cama na véspera do dia da minha operação, eu não estava pensando: odeio aqueles médicos porque eles vão me cortar. Vou ficar com uma cicatriz e todo dolorido. Provavelmente vou ficar inchado durante uma semana. De jeito nenhum. Eu pensava que poderia ter câncer e estava ansioso para que os médicos fizessem logo a cirurgia. Quando acordei na sala de recuperação, após a cirurgia, a primeira coisa que eu disse foi: qual o veredicto, doutor? Ele me respondeu: tenho boas notícias para você. Aquele tumor era benigno, mas foi bom tê-lo retirado agora, porque muitos tumores deste tipo se desenvolvem e se tornam malignos. Naquele dia o médico me fez um grande favor. Se eu saísse por aí dizendo: tenho um abscesso, você tem um abscesso, todo mundo tem um abscesso, poderia estar morto hoje. Mas, mesmo se um tumor se tornar maligno e se alastrar, a quimioterapia e a radiação ainda podem curar a pessoa. Provavelmente você não conseguirá superar o alcoolismo de uma hora para a outra, mas a igreja pode ajudá-lo no tratamento. Pode ser que você não consiga retirar o câncer do seu temperamento de uma só vez, contudo podemos ajudar a tratá-lo. Pode ser que você não consiga acabar com as suas paixões imorais em uma só sessão de aconselhamento, mas por amor a você, por amor à sua família, por amor a todo o corpo de Cristo e por amor a Deus, deixe que ajudemos você a ser tratado. De volta ao primeiro amor. Uma das tendências da medicina atual é o tratamento de enfermos em suas próprias casas. Os hospitais modernos têm pessoas que podem ir à sua casa cuidar de você ou ensiná-lo a como se tratar sozinho, evitando que vá constantemente ao hospital.
Aqui estão alguns remédios que você pode tomar em casa para ajudá-lo a erradicar o pecado e a manter a sua vida espiritual sadia. 1. Não é fácil corrigir um irmão que está vivendo em pecado, mas isso é fundamental. Se você conhece alguém que está expondo Jesus ao ridículo e está correndo o risco de receber o julgamento de Deus, ore pedindo coragem e oportunidade para solucionar o problema. Se a pessoa estiver fechada para receber ajuda, talvez você possa levar alguém junto para convencê-la. 2. Pense nas pessoas com as quais tem contato. Elas se encontram mais sadias espiritualmente porque estão sendo influenciadas por sua vida, ou será que você está adoecendo espiritualmente porque elas o estão influenciando? 3. Você se ofenderia se alguém chamasse a sua atenção para um hábito, uma forma de pensar ou uma atitude em sua vida? Esta é uma pista que pode indicar se você está chegando ao ponto de algo se tornar maligno na sua vida. Você fica na defensiva ou se torna agressivo quando o Espírito Santo lhe chama a atenção sobre alguns assuntos. 4. Se um médico o salvasse de um câncer pelo uso de suas habilidades cirúrgicas, você seria grato a ele. Quando foi a última vez que você escreveu ao seu pastor uma nota de gratidão ou de encorajamento? Faça isso assim que tiver oportunidade. Sempre fico muito feliz quando recebo uma carta assim.